Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, em cada família aí representada. Ficamos um tempinho sem passar os vídeos, né? Mas estamos voltando, graças a Deus. E hoje vamos fazer uma mensagem aqui, uma pregação, uma mensagem aos nossos corações, a entender direito a salvação e dar a nossa resposta ao Senhor Jesus. Damos verdadeiramente o seu amor, se nós estamos dispostos a viver e a servir o Senhor Jesus e dispostos a aceitar a grande salvação dele por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos. Maravilhoso eterno Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a entender a imensidão ilimitada da tua salvação, do teu santo amor por nós, e prepara-nos, Senhor, para viver este Evangelho maravilhoso, para viver estas palavras santas, benditas e eternas, com amor, dedicação de nossas vidas ao Senhor e amor ao nosso próximo. Vem agora nos envolver no teu manto sagrado. Tudo isso te pedimos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá. Irmãos, vamos entender uma coisa. Jesus ele teve uma caminhada tremenda aqui nesta terra, não é? Abnegou o trono da graça e veio salvar você e a mim. Vamos ver um pouco dessa trajetória. Olha só, vamos lá no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 2, Lucas relata a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém, a festa da Páscoa, não é? E olha a realidade da vida do Senhor Jesus. Lucas 2, no verso 40, diz assim, ó, crescia o menino e se fortalecia na luz do Espírito Santo. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus, a luz do Espírito Santo guiava a vida do Senhor Jesus, porque ele se doou a Deus, ele se entregou totalmente para nos salvar. Não é? E olha só, eles voltaram do caminho da festa de Jerusalém e somente depois de 3 dias de viagem eles perceberam que o Senhor Jesus não estava com eles. Aí eles voltaram. E olha o que diz a Bíblia a respeito da imensa entrega do Senhor Jesus. Lá no verso 52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus lhe crescia em sabedoria, estatura e graça. Lógico, estatura porque ele estava crescendo, não é? Era um menino e estava crescendo. Mas ele crescia em sabedoria. Ele crescia, ele se fortalecia na sabedoria de Deus. E a graça inundava cada vez mais a sua vida. Até que, lá em João 3, olha só que maravilha. Lá em João 3, lá no verso 34, João anuncia que ele chegaria no ápice. Olha só, 3, verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, ou seja, fala as palavras do Pai. Porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ou seja, Jesus recebeu a força máxima da unção do Espírito Santo. Então, exatamente as palavras do Pai era revelado em seu coração por meio do Espírito Santo. Jesus chegou no máximo da força da unção do Espírito Santo. Por mim e por você. E olha que interessante. Olha só que interessante. Olha só que interessante. João, lá no capítulo 3, no verso 16, fala da missão do Filho. E olha que interessante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ou seja, Jesus ele vem com a missão de colocar a segunda morte, a morte da condenação eterna sobre ele, porque todos os pecados do mundo estavam sobre ele. Ele vai cambaleando para o Getsemane, não é? E lá Jesus ele faz uma oração, é o único registro da Bíblia, em que nós vamos perceber Jesus orando por si mesmo. É o único registro que existe. E diz assim, ó, vamos entender um pouquinho. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Estou lendo Lucas 22, tá? Agora no verso 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Exemplo de total obediência, de total entrega. Passa de mim este cálice, porque era um cálice amargo demais, era um cálice que tinha ali todos os pecados da história desta humanidade sobre um só homem, Jesus Cristo. E aqui ele estava somente como homem, somente com fôlego de vida. Toda aquela edificação espiritual, toda aquela plenitude do Espírito Santo já havia saído dele. Por quê? Porque Deus detesta o pecado, porém ama o pecador. Jesus não sentia mais a presença do Pai e não sentia também a presença do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo sentia tudo o que acontecia com Jesus, inclusive todas as suas dores, todos os seus maus tratos, exatamente o retrato da dor em seu coração. E o Pai também sentia por meio do Espírito Santo. Está aqui, ó. Está lá, está aqui, ó. Em 1 Coríntios, será que é primeiro? Eu não lembro se é primeiro ou segundo, mas vamos ver já. Olha só. 1 Coríntios capítulo 2, lá no verso 10 diz assim: Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, pelo Espírito Santo, o Pai sentia todas as dores de Cristo, toda a sua angústia, toda a sua cólera, e o Espírito Santo também sentia. Mas Jesus não sentia a presença do Espírito Santo e muito menos a presença do Pai. Terrível, né? Olha só. No verso 43 está assim: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Porque Jesus ficou sozinho. Só ele e esse anjo. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Escorria na pedra, né? E da pedra caía sobre a terra. Tamanha angústia que Jesus estava ali sentindo. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. E olha só. Olha só, verso 17, João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus ele veio nos reconciliar com Deus. Lembra do que ele diz lá em João 14, verso 6? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é a primeira entrada do santuário terrestre, né? O caminho, a verdade. A verdade era a passagem que dava acesso ao lugar santo no santuário terrestre. E o véu do templo que dividia o santo do santíssimo, vida. Caminho, verdade e a vida. Hoje o caminho é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus na pessoa do Senhor Jesus, revelada pelo Espírito Santo e revelada a cada um de nós de acordo com o grau e a intensidade da nossa entrega.
Até isso Deus respeita. Quanto mais você se entregar a Deus, mais profundamente você vai entender a palavra de Deus. E mais poder você vai receber no santo amor de Deus a viver essas verdades na sua vida. Que é a maior relíquia que nós podemos, aliás, é a única relíquia que vamos levar desta vida. O nosso caráter aperfeiçoado, transformado pelo Senhor Jesus, mediante a sua palavra. Então ele veio nos salvar. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que ele fala que quem nele crê não é julgado? Porque é aprovado no juízo investigativo. Se é aprovado no juízo investigativo, você não passa pelo juízo dos 1000 anos, que é o juízo da condenação. Olha o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Não é? Então que a gente não recuse essa luz maravilhosa de Deus, que a gente possa aceitar essa luz maravilhosa de Deus e buscar vivê-la em nossa vida. Né? Buscar viver em nossa vida. Agora eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó, João 7,15 diz assim, ó, olha que interessante. Por quê? Porque muitos judeus creem que Jesus era fariseu. Negativo, Jesus não era fariseu. Jesus ele pregava nas sinagogas porque ele era tido como um grande profeta. Tá? Agora olha o que diz João 7,15. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Ou seja, Jesus não passou pelas escolas dos rabinos, como imaginam os judeus, né? Que ele era fariseu, que ele passou pelas escolas ali, né? Que ele aprendeu com os rabinos. Não. O que Jesus aprendeu de Maria e José. Não é? E ele lia também, ele examinava os pergaminhos. Tá? Certo? Ele examinava os pergaminhos. Agora, João 8, verso 24. Olha o que ele diz. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, se nós não cremos que Jesus é o grande Deus, eu sou, ou seja, o Messias, o Deus vivo enviado para nos salvar, morreremos em nossos pecados. Ele repete no verso 28, diz, olha só, Jesus, lá em João, capítulo 8, verso 28, ele repete. Disse-lhe Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja, quando ele fosse crucificado, muitos o aceitariam como o Messias, o Deus vivo, Deus prometido para nos salvar. Tá certo? E aqui ele vem com um texto aqui em João 8, no finalzinho dele, muito interessante. Eu vou ler para vocês a partir do verso 49. Olha só. Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Ou seja, eles estavam julgando Jesus. Verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles que guardarem sua palavra estarão preparados para a ressurreição do último dia. Não viverão a morte eternamente. Agora olha o que diz o verso 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Que, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Glorificou Jesus 3 vezes, dizendo o quê? Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Aparece essa passagem 3 vezes na Bíblia, que era o Pai glorificando a Jesus. Verso 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço.
Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Quando? Quando Abraão estava ali para sacrificar Isaque. E o anjo pediu para que ele não assim o fizesse. E ele olha ali no meio dos galhos, tem o animal ali que o próprio Abraão disse que o Senhor proverá. E o animal estava enroscado ali pelo chifre, né? E foi aquele cordeirinho que foi sacrificado no lugar de Isaque. Olha só. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu, regozijou-se. Verso 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha a resposta. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus novamente dizendo que ele era o Messias, o Deus vivo a salvar a humanidade. Verso 59. Ao invés de eles crerem e darem crédito a Jesus, diante de tantos milagres, Jesus curava cidades inteiras, vilarejos inteiros. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Que triste, né, irmãos? Que triste. Que coisa triste. Tá vendo só? João 12, 48 e 49. Vamos lá. João 12. João capítulo 12, o verso 48 e 49. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Verso 49, olha só. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, por meio do Espírito Santo. Lembra que um enviado de Deus não recebe o Espírito por medida? João 3,34. Tremendo, né? João 14, verso 23. Vamos ver. 23 diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus, estou lendo para vocês lá em João 14, no verso 23. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Morada por meio do Espírito Santo. Isso é o que está lá em Apocalipse 3, verso 20 também, né? Eis que estou à porta e bato. A porta é o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa. Ou seja, a casa é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Se abrir, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Ceiar na palavra de Deus. Deus fazendo morada em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Né? João 14, 19 até o 23. Né? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Ou seja, Jesus estava falando da sua ressurreição. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse é melhor explicado já melhor em João 17. Nós vamos ler lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Foi o que eu disse para você, que coincide com o verso de Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato.
Se abrir, entrarei em sua casa, entrarei em seu corpo, no templo do Espírito Santo. Cearei contigo e você comigo. Cear na palavra de Deus, onde o Espírito Santo nos dá entendimento. E de acordo com a nossa entrega no santo amor de Deus, nós recebemos luz de Deus a viver a palavra de Deus em nossas vidas. Tá certo? Tá ok? E agora vamos finalizar com João 17. João 17 tem uns ensinamentos muito importantes para nós. Tá certo? Lembrando que João 15, verso 5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, ou seja, permanece em Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não podemos fazer nada. Sem Cristo jamais teríamos despertado no dia de hoje. E agora eu quero ler esse capítulo e entender esse capítulo direito com você. A oração sacerdotal de Jesus. Vamos lá? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Chegada a hora que Jesus seria sacrificado na cruz para perdão dos nossos pecados e purificação de toda a nossa injustiça, de acordo com 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus glorificou o Pai morrendo na cruz, resgatando este universo caído novamente para Deus. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, Miqueias 5:2, não é? Miqueias 5:2, que fala da eternidade do Senhor Jesus. Aqui, ó, Miqueias 5, verso 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, aponta todo o passado de Cristo como sendo eterno. Então, na realidade, Jesus não nasceu. Jesus se fez filho porque ele é eterno. Tá ok? Vamos continuar aqui. Verso 5. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Foi o que a gente explicou em Miqueias 5:2. Jesus é eterno. Jesus se fez filho, ele não é filho. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus glorificaria o Filho, e tanto o Filho quanto o Pai, não é? Após a crucificação, após a ressurreição de Cristo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora ele vai explicar melhor essa unicidade de Deus no Espírito Santo. Olha só, verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Esse verso 19 é importante. A partir daqui agora precisa prestar muita atenção que nós vamos entender como é a unicidade de Deus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Ou seja, Jesus santificou ao máximo a sua vida para que a minha e a tua santificação fosse o mais significativa possível para a nossa própria salvação. Entende? Por isso que ele morreu a segunda morte, a morte da condenação eterna, a morte que existe em mim e em você. Para que na morte dele, ele nos desse a vida dele, que é a vida eterna. E assim ganhamos novamente a vida eterna. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, nós nos dias de hoje, nós não vimos Jesus. Nós não vimos Jesus crucificado na cruz do Calvário, mas por meio da palavra dele, aceitamos a fé. Entende? A fim de que todos sejam um. Como? A fim de que, verso 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, como eu sou um em ti e tu és um em mim, eles sejam também em nós, por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em glória e majestade no Pai e no Filho, esse Espírito Santo também nos é dado para entender e viver a palavra de Deus. E todas as criaturas de Deus têm esse Espírito Santo. Só que o anjo em plenitude, porque o anjo ele não tem pensamento caído, ele não tem nada caído. Tudo nele é sublime. Não é? Só conhece o bem, só conhece a luz. Tá? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Lembra que ele falou? Eu e o Pai somos um? João 10, no verso 30. Verso 23 aqui. Eu neles, olha só, Jesus em nós, por meio do Espírito Santo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quem é essa unidade? O Espírito Santo. Tá? Um só corpo onde Jesus é o cabeça. Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, por meio do Espírito Santo. Maravilhoso, né? Muito maravilhoso, muito significativo para nós. E agora eu queria encerrar com você essa mensagem e convidar você a ler aqui comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, lá no verso 22, diz assim: O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Que a graça do Senhor Jesus venha inundar sua vida agora em 2025, te dando um ano maravilhoso a você e a sua família, a sua parentela, e que a luz do Espírito Santo guie nossas vidas até a breve volta do Senhor Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe e um excelente ano novo. É o meu desejo e a minha oração para todos nós. Amém. Até a próxima.